Então daqui a pouco eu vou voltar com vocês. Agora eu quero contar que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu ou se compromete a comparecer no tribunal na próxima terça-feira. Agora, o que a gente quer saber é, afinal, se ele pode ser preso ou não. Marcelo Favalli, que bom recebê-lo aqui novamente, hein? Estou aqui de volta para tratar de um assunto tão delicado, né? A grande pergunta, Donald Trump vai ser preso? Exatamente, porque quando a gente fala assim, lá nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, com a prisão de políticos, a gente sempre vê aquela mega operação, policiais federais chegando até esses endereços e muitas vezes o político sendo conduzido ali mesmo. Nem todos exatamente algemados, mas alguns sim. Alguns algemados. Ali, isso pode acontecer também? Existe a possibilidade mínima de se ter uma imagem de Donald Trump com algemas nas mãos? É possível. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É possível, mas é pouco provável que isso aconteça. Por quê? Porque desde ontem, quando o tribunal que está conduzindo o caso acatou a denúncia, os advogados de Trump já entraram num trabalho de uma cooperação. Já avisaram ao tribunal que então o ex-presidente vai se apresentar voluntariamente. Acertaram então uma data, terça-feira à tarde, depois do almoço. A gente não tem nenhum horário exato, que é justamente para evitar um tumulto. Mas o que a gente já sabe é que o efetivo policial da cidade de Nova York, do distrito de Manhattan, na ilha, onde é o tribunal que ele vai ter que se apresentar, já foi todo destacado para aumentar a segurança. Então, Donald Trump deve comparecer àquele tribunal e numa região de Manhattan que ele conhece muito bem, porque é perto do centro financeiro, perto de Wall Street. Então, ele deve comparecer, vai comparecer, na terça-feira à tarde. E isso, então, foi acertado junto com os advogados para evitar, por exemplo, que ele tivesse que ser algemado, conduzido da casa dele até o tribunal. Lembrando que o presidente Donald Trump, ele tem residência em Mar-a-Lago, que fica na Flórida, e tem a sede dos seus negócios em Manhattan, na Trump Tower, que fica na Quinta Avenida. É por isso que o processo está sendo conduzido em Manhattan. Bom, o porquê que ele está sendo, então, ele foi... Numa tradução mais literal, ele foi indiciado. Eu prefiro dizer, então, que o tribunal acatou a denúncia. É uma suposta falsificação. Donald Trump, em 2016, pagou, via advogado dele, o silêncio de uma atriz pornô, Stormy Daniels, que dizia, ou diz ainda, ter tido relações sexuais com o presidente Donald Trump. A questão é que ele comprou o silêncio dessa atriz pornô. Isso não é crime nos Estados Unidos, não existe nenhuma irregularidade. A questão, a tal falsificação dos documentos, é que o tribunal entende que quando ele foi apresentar os gastos, principalmente gastos de campanha, isso aconteceu em 2016, ele colocou que $130 mil foram pagos como lawyer fee, como... Honorários advocatícios. Exatamente, muito obrigado. Honorários advocatícios. E, na verdade, na linha miúda... Ele fala inglês, mas não consegue traduzir. Na linha miúda, não foi bem isso. O que o tribunal está alegando é que ele maquiou os documentos, dizendo que o tal lawyer fee foi, na verdade, para pagar o silêncio de uma pessoa que poderia trazer dados comprometedores num momento de campanha. Terceiro ponto de interrogação é o seguinte: isso é um criminal offense ou um felony? O sistema judiciário dos Estados Unidos é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então esta é a grande pergunta. A notícia de ontem, a confirmação, é que o tribunal acatou a denúncia e este processo é feito por um júri, pessoas que são chamadas da sociedade para fazer essa análise. Houve, então, essa passagem... vai chegar na mão de um juiz, mas nós ainda não temos a informação de quais crimes ele vai responder. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o criminal offense e o felony. Criminal offense, de novo, numa tradução mais básica, é como se fosse uma contravenção, um crime de menor ofensa. Então, ele não teria uma punição muito mais grave. Agora, se for um felony, que é um crime de maior ofensa, ele pode ser levado à cadeia. Se ele estiver preso, em 2024, ele não pode concorrer ao cargo de presidente da República. Marcelo Favalli, muito obrigado. Eu quero já aproveitar e fazer uma rodada de discussão aqui com os meus colegas sobre essa situação. Ótimo trabalho para você. Obrigado. Quero começar contigo, então, Segré, você que gosta tanto de debater esses temas, né, relacionados à política internacional. Donald Trump vem falando bastante, inclusive com publicações em suas redes sociais, de que ele vai ser preso, de que e até contando ali como estaria essa situação, se colocando num papel bastante vitimizado em relação às denúncias que são feitas. É tudo uma estratégia política também de Donald Trump para voltar para esse alvo
de quem o acompanha? Evandro, eu acho que sim. Eu acho que, bom, primeiro, não tenho dúvidas, Donald Trump sabe muito bem chamar a atenção para ele, sabe muito bem atiçar aos seus seguidores e sabe muito bem fazer campanha política. Para ele a campanha já começou e toda essa situação pode favorecê-lo, inclusive se ele for algemado. Eu acho que uma parte dele deve dizer, eu não vou passar o mico de sair algemado. E outra parte dele deve dizer, que bom seria se eu saia algemado. Claro, porque isso vitimiza ao político, como acontece em todos os lugares do mundo, isso pode favorecer a sua campanha presidencial, sim. Piperno, essa imagem que o Segré acabou de colocar aqui como possível, né, ou uma possibilidade, ela inclusive pode servir de algo benéfico para o eleitor que segue Donald Trump. O eleitor de Donald Trump gosta disso, gosta dessa forma polêmica dele voltar para o cenário do debate? O eleitor, o seguidor, o fã político de um autocrata, ele não se deixa atrair por identidades suaves, por códigos suaves, por propostas suaves. Ele segue esse tipo de político pela agressividade que esse político desperta e pela capacidade de confrontação que esse político gera. Ele não vai, por exemplo, imagina, por exemplo, o presidente Biden, um político convencional, né? Não tem nada de especial, tal. O presidente Biden jamais teria legiões apaixonadas como tem Trump. O presidente Biden ele pode até, de alguma forma, atrair moderados, que não são exatamente bidistas e tal, enfim, mas são políticos que abominam esse tipo de política e de políticos mais agressivos. Isso tem se alastrado pelo mundo. Vejam, a Turquia, assim, todos esses países, a esquerda e a direita, que a gente costuma olhar com muita suspeita por conta da desconstrução das suas democracias, são países com esse tipo de liderança forte. Trump, a gente falou muito, enfim, de Bolsonaro aqui, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Turquia, Hungria, Polônia, Rússia. A gente, em todos esses países, o que eles têm em comum? Esse tipo de liderança. Também teatral e também adora se vitimizar nesses momentos de apuros. Você concorda, Ricardo? Mais ou menos. Eu concordo no geral, mas discordo no particular. Por quê? A retórica que Trump criou não era uma retórica que o colocava como vítima de nada. Era uma retórica que o colocava como o vitimizador, como o opressor, como o sujeito que ia mandar prender. Por exemplo, ele disse na cara da Hillary Clinton, em debate, que ela ia ser presa. Ele apontou, você vai ser presa. Isso é uma mensagem simbólica muito diferente dele sair preso, dele sair enfraquecido, dele sair... Não que o escândalo sexual em si seja problema para o Trump, né? Quando ele falou lá, grab it to the pussy, ninguém ligou. O eleitor dele gosta disso. Então, é um eleitor que gosta de teatralidade, é um eleitor que gosta de intensidade discursiva, que gosta de discursos simples, com frases simples, assertivas. É um eleitor que gosta, porém, de força. Eu acho que se o Trump está pensando usar isso como estratégia política, talvez não seja a melhor estratégia política para ele, porque ele está se demonstrando um tanto quanto frágil. Então, se ele se vitima demais, isso é um problema. Por exemplo, é muito diferente aqui no Brasil. O Bolsonaro é um sujeito que se vitimizou várias e várias vezes. Mas o ethos, a composição psicossocial do brasileiro, aceita isso muito mais do que a composição psicossocial do americano. Porque a gente tem uma coisa de olhar a mediania e sentir empatia, de sentir empatia do humilde, de sentir empatia do frágil, de sentir empatia daquele que não consegue fazer certas coisas. Então, quando o Bolsonaro vinha e dizia, poxa, não me deixam governar, eu não consigo governar, está muito difícil, ele passa uma imagem que o brasileiro recepciona melhor. Eu acho que a sociedade americana é um pouco diferente. Ainda vigora na psicosfera americana uma coisa muito self-made man, homens fortes, homens que fazem e acontece. E é isso o que Trump revelou ao longo das performances que ele teve em termos de retórica política. Então, agora mudando, eu tenho sérias dúvidas se isso é uma coisa boa.